Obrigado. Sobre o dólar americano, acho que esse tema acaba dominando as discussões também. Algumas semanas atrás, o Conselho Mundial do Ouro publicou um relatório falando sobre o ouro possivelmente substituir o dólar como principal reserva global. Nas últimas semanas, o dólar se fortaleceu em relação a outras moedas. Que impacto você espera que a guerra com o Irã tenha sobre o dólar no longo prazo, se é que vai ter algum? Isso, o que significa para o global pelo dólar no curto prazo? Então, na verdade, são duas partes nessa pergunta. Certo. Durante a guerra ele se fortaleceu um pouco. E se a guerra realmente acabar e a gente começar a entrar num novo regime, porque, aliás, não vamos voltar ao regime antigo, acho que vamos caminhar para um novo quadro geopolítico global. E com isso, acredito que o dólar vai subir um pouco, vindo da força que mostrou nos últimos 2 ou 3 meses. Mas não muito. Ele ainda está bem forte. O que as pessoas não entendem, e tem muita conversa sobre isso, você até mencionou o relatório do Conselho do Ouro, é que isso é verdade. Os bancos centrais têm comprado ouro. Eles acabaram de fazer uma pesquisa com mais de 60 bancos centrais e mais de 45% deles disseram que pretendem comprar ainda este ano. De mais de 60 bancos centrais pesquisados, só um indicou que pretendia vender ouro. Todos os outros estão comprando. Eles vêm aumentando suas reservas de ouro e também têm obtido ganhos de valorização, porque, embora o preço do ouro tenha caído um pouco no curto prazo, no último ano ele subiu. E o que isso significa? Significa que agora há mais toneladas de ouro no lado dos ativos do balanço. E o valor por tonelada está mais alto do que antes de começarem a comprar mais. Como resultado, o valor total do ouro aumentou e hoje é um pouco maior do que o valor dos ativos em dólares que aparecem nos balanços dos bancos centrais. É isso que tem acontecido. E eu acho que isso vai continuar, mas isso não quer dizer que o dólar vai despencar por causa disso. Eu não acho que ele vai despencar. E, na minha opinião, essa conversa sobre desdolarização é exagerada e, em grande parte, equivocada. Eu acredito que o valor justo do dólar, e a taxa de câmbio mais importante para se observar é a do dólar em relação ao euro, deve ficar entre $1 e $21,40. Mas o dólar tem estado bem mais forte do que isso, fora dessa faixa, já faz um bom tempo. E mesmo agora ele está sendo negociado a $1,16, um pouco acima disso, quase $1,17. Mas isso já está além do limite mais forte do que eu considero o valor justo da taxa de câmbio entre o dólar e o euro. Então, do meu ponto de vista, o dólar continua muito forte. From my point of view, the dollar is very strong now, still. I'm so glad that you clarified it because I know there Que bom que você esclareceu isso, porque eu sei que existem muitas perspectivas diferentes sobre esse assunto. E observar a taxa de câmbio entre o dólar e o euro é sem dúvida algo muito, muito importante. Fico feliz que você tenha mencionado isso. É interessante ouvir isso porque existe um grupo de comentaristas, digamos assim, que foca muito em dizer: a China está vendendo títulos do Tesouro Americano. Isso significa desdolarização. Mas esse é um jeito bem superficial de olhar para a questão, como você mesmo mencionou. Há muitos outros fatores importantes e detalhes sutis que precisam ser considerados antes mesmo de fazer uma afirmação dessas. E o que a gente vê, sobe e desce, é basicamente a volatilidade do mercado e das transações. Mas o quadro mais amplo é exatamente o que você acabou de descrever. E eu acho que é nisso que a gente realmente precisa prestar atenção. Bom, você mencionou a China. Veja, o Banco Central da China tem de fato vendido títulos do Tesouro Americano. Mas a China como país não tem feito isso, porque o que eles fazem é transferir esses títulos para os balanços de outras instituições financeiras estatais dentro da China. Então, na prática, a China não está vendendo, está comprando. Só que se você olhar apenas o balanço do Banco Central, como a maioria das pessoas faz,
E como os jornalistas costumam noticiar, parece que a China está se desfazendo dos títulos, que é a tal da desdolarização. Aí dizem, a China está vendendo treasuries e agora o que vai acontecer? E por aí vai. Mas é preciso olhar para todas as instituições financeiras da China, especialmente as que são controladas pelo Estado. Se você pegar todas elas e somar os balanços, as reservas em títulos do Tesouro Americano estão aumentando, não diminuindo. Por isso, essa história de desdolarização, na maior parte, é só discurso. Existe um grande descompasso entre a retórica, a narrativa e a realidade do que realmente está acontecendo. E para entender isso de forma rápida, basta olhar para o preço mais importante do mundo, que provavelmente é a taxa de câmbio entre o dólar e o euro. Na minha opinião, embora o dólar não esteja tão forte em relação ao euro quanto estava há uns 2 anos e meio, ele ainda está muito forte. Bom, fico feliz que a gente tenha tocado nesse assunto, porque eu sei que muitos dos espectadores têm interesse e querem entender melhor o que realmente está acontecendo, em comparação com o que você mencionou, a retórica da mídia tradicional ou independente. Esse é um ponto fascinante da conversa. E talvez a gente devesse gravar um vídeo separado só para mergulhar nos detalhes e explicar direitinho os principais pontos que precisamos ter em mente. Mas a gente começou falando, claro, sobre o Oriente Médio e a guerra impôs custos fiscais significativos a Washington. A guerra com o Irã já custou ao governo dos Estados Unidos pelo menos 29 bilhões de dólares em despesas militares diretas, segundo estimativas do Pentágono. Então, o número real provavelmente é o dobro disso. No momento em que a dívida americana já está em níveis históricos, o quanto você se preocupa com as consequências orçamentárias de longo prazo de mais um grande envolvimento militar? Olha, outro envolvimento militar. Meu Deus, isso é um pesadelo, se é que já ouvi um. O pior é que a gente nem tem outro confronto ainda. Mas mesmo assim aprovamos o aumento do orçamento do Departamento de Defesa de 1 trilhão para 1,5 trilhão de dólares, como o presidente Trump pediu. É um aumento enorme, gigantesco. E isso vai ser prejudicial, porque vai aumentar o déficit. E déficit nada mais é do que imposto adiado. Ou seja, no futuro, os contribuintes vão ter que pagar os juros para cobrir a dívida que foi feita para financiar esse aumento no orçamento deste ano, no orçamento atual ou no orçamento previsto para o ano que vem do Departamento de Defesa. Alguém no futuro, talvez pessoas que nem votaram ainda ou que nem nasceram, vai acabar pagando os juros do aumento atual nos gastos ou no orçamento do Departamento de Defesa. Isso quer dizer que as despesas com juros para manter a dívida vão continuar subindo. Em resumo, hoje cerca de 22% dos impostos pagos pelos contribuintes vão só para pagar a dívida. Ou seja, de cada real que você paga em impostos, só 80 centavos ficam disponíveis para serviços públicos ou para transferências do governo para você. Os outros 20% simplesmente são drenados, somem no financiamento dos déficits e dos impostos, basicamente na dívida que foi acumulada ao longo dos anos anteriores.